partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. No quadro Mundo Digital, conversaremos com especialista em segurança eletrônica e guerra cibernética e experiente também na área de tecnologia e gestão, Dr. Frank Ned. Bom dia, Dr. Frank Ned, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Um excelente dia a você, aos seus ouvintes, e obrigado pela oportunidade de podermos conversar. Dr. Frank Ned, o que é metaverso? Arthur, o metaverso, ele não é uma tecnologia ou uma realidade recente. Entretanto, ele tomou foco no último ano, né, em virtude do movimento da plataforma Facebook, aonde, em termos muito breves, é a possibilidade de você criar uma representação das nossas vidas nesse mundo físico dentro de todo um espaço virtual. E quando eu digo uma representação, eu estou dizendo que, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo agora, por meio do rádio, poderíamos virtualmente estarmos nos vendo. Você aí na rádio, eu aqui no escritório, os ouvintes espalhados pelo mundo todo poderiam estar vendo e interagindo dentro desse espaço. Então é um grande espaço virtual onde você pode criar representações do mundo real ali dentro. E como está o uso? Vem crescendo muito, principalmente no primeiro momento, dentro do aspecto de venda de produtos. Então, venda tanto de produtos digitais, por exemplo, como nós podemos ter uma representação nossa dentro desse espaço, há naturalmente uma necessidade, por exemplo, de talvez você comprar um vestuário, um tênis, uma blusa, uma casa, você visitar uma galeria de arte. Então, as empresas estão ocupando esses espaços, criando esses produtos. Mas mais do que isso, se você compra um tênis, por exemplo, no metaverso, para o seu personagem usar, nada impede de você comprar um tênis semelhante também aqui no mundo real e recebê-lo em casa. Então, na verdade, Arthur, é uma nova dinâmica, né? E que dialoga com uma outra coisa que chama-se gênio digital, aonde podemos, então, a partir desse gênio digital, né, que seria como um gênio nosso, mas digitalmente, acompanhar a evolução desses personagens. Então, aí está em extrema expansão e crescimento. É uma nova realidade que temos que nos ajustar a essa nova realidade de mundo, né? E o senhor falou de ajustar essa nova realidade. E trazendo para o mundo jurídico, temos legislação tratando dessa nova metodologia? Pois então, aí surgem várias questões interessantíssimas. Para algumas questões, os nossos códigos atuais aqui no Brasil, eles conseguem dar respostas, como, por exemplo, nós falamos discussão de propriedade, porque sim, nós podemos ter uma propriedade no espaço digital, no metaverso, um terreno digital, que você compra esse terreno. E agora, as questões que começam a surgir, que o nosso ordenamento jurídico não está ainda preparado, mas a exemplo do Código Chinês já tem isso, é quando você fala, por exemplo, de herança digital. Se você comprou um terreno num espaço digital, e que por mais que talvez para parcela das pessoas isso possa parecer estranho, mas este terreno, ele tem um valor financeiro. Né? Ali você pode construir uma galeria, você pode construir uma casa, uma série de empreendimentos. Em caso de sucessão, a quem cabe este terreno virtual? Então, questões como essa são questões interessantíssimas, né, de reflexos nessa sociedade presencial e que o nosso código, em algum momento, ele precisará enfrentar essa realidade. Ou aprimorando o código, no caso estou falando do Código Civil, né, ou fazendo uma interpretação do que nós temos hoje para resolver a questão do espaço digital. Certo. Chama a atenção, Dr. Frank Ned, com referência às redes sociais, quando a pessoa morre. Por que tem que passar por uma outra pessoa? Não bastava apenas apagar aquela página? Arthur, hoje em dia já não é mais suficiente simplesmente deletar. Porque veja que nós temos várias relações comerciais estabelecidas no mundo digital. Então, quando nós falamos do mundo digital, nós temos, assim, fundamentalmente, 3 elementos. Nós temos, por exemplo, registros de imagem, fotos, que pode ter valor sentimental para os familiares,
e daí os familiares podem querer ter acesso a este conteúdo em função do seu valor sentimental, né? Nós temos uma dimensão da negocial, negócios que são estabelecidos no mundo digital, e daí você precisa ter acesso a contratos, a termos que estão ali depositados dentro de espaços digitais, e você tem também as dimensões econômicas. Por exemplo, vamos supor que o Frank tenha uma carteira de criptomoedas. Isso tem um valor financeiro. Se o Frank, por algum momento, né, deixa de ter existência nesse mundo, há necessariamente um processo de sucessão para os seus dependentes, que vão ter acesso a esse valor, né, esses valores. Então, hoje, em virtude da complexidade, da interação da sociedade nos espaços digitais, simplesmente deletar não me parece que seja o caminho mais adequado. Há que ter cuidado com essas outras dimensões para além da dimensão sentimental. Ainda dentro desta questão da pessoa que morreu e tem uma rede social, é utilizada. Quem é que define a manutenção desta utilização? Ou melhor, o administrador, a pessoa que vai alimentar essas redes sociais ou cuidar? É a justiça que define? Não, nós temos dois caminhos aqui, dois grandes caminhos, né? Algumas plataformas, quando a pessoa cria um perfil, né, ela já tem a opção de indicar quem será o curador daquele conteúdo em caso da sua ausência. Então, a pessoa que está criando, ela pode indicar um familiar, um pai, um amigo, alguém que ela entende como alguém que será o curador daquele conteúdo, né, na sua ausência. E quando eu digo curador, desde o sentido de manter aquela rede em função da memória da pessoa, ou manter aquilo para ter acesso a certas conversas, a certos vídeos, imagens, que a pessoa gostaria que isso depois fosse entregue a outras pessoas da família. Na ausência dessa opção, a questão, então, é geralmente judicializada e, analisando o caso concreto, o juiz pode determinar, então, judicialmente, que aquele acesso, aquelas credenciais de acesso, seja delegado a alguém da família, a um familiar, né? É a curadoria, então, imposta ou indicada pela ação judicial. Estamos conversando com o especialista em segurança eletrônica e guerra cibernética e na área de tecnologia e gestão, Dr. Frank Ned, aqui no quadro Mundo Digital. Ele explicou o que é o metaverso e agora vamos saber com o Dr. Frank Ned o que são NFTs. O que é isto? Arthur, os NFTs, os Non-Fungible Tokens, é uma espécie, né, de registro dos ativos nesse mundo digital, dos bens. Então, quando você compra um produto, né, no mundo digital, isso é registrado em um NFT. Quando você compra um terreno, quando você compra um tênis, uma roupa, qualquer produto nesse mundo digital, isso é registrado no NFT. Ou seja, é o certificado de que aquele bem pertence a você. Uma coisa que eu percebo que algumas vezes gera estranhamento, que é assim, a pessoa comprou um quadro no mundo digital. Mas veja, o quadro no mundo digital, no primeiro momento, ele é uma fotografia, uma imagem, né? Milhões de pessoas poderiam copiar aquele quadro. Sim, podem copiar. Mas o fato é que somente aquela pessoa que tem um NFT é o legítimo proprietário. E quando nós falamos de mundo digital, nós estamos falando de plataformas que se integram, que se conversam. E, consequentemente, se alguém começa a usar aquela imagem para propósito outro, consequentemente, surge o direito para este proprietário de reivindicar a questão da propriedade intelectual em relação àquela obra. Então, o NFT, em termos gerais, é o registro, é uma tecnologia baseada em blockchain que permite o registro de forma única de um bem no meio digital. Certo. O Dr. Frank Ned, estamos aí prestes a que seja instalado aí no próximo 2 anos o 5G no Brasil. O que vai mudar com a implantação desse novo sistema? Olha, o 5G é uma tecnologia fundamental para o crescimento também do metaverso e dessas questões que nós estamos aqui conversando. Porque o 5G, ele aumenta a velocidade da rede, então nós teremos um acesso muito mais veloz, ele aumenta a largura de banda, conseguiremos ter muito mais dados traficando. Então, se você está falando de algo que você pode ter essa vivência, essa experiência no mundo digital,
com este aumento de banda, largura de banda, com esse aumento de velocidade, a sua experiência se torna muito mais completa. Porque muitas dessas experiências são feitas ou são vividas com os óculos de realidade virtual, onde você tem, de fato, uma imersão dentro desse mundo. Tanto é que já existem vários estudos, né, de comportamento da sociedade em relação ao uso de óculos virtuais. Então, o 5G, nesse aspecto de metaverso, NFC, blockchain, uma tecnologia fundamental para ainda mais, uma maior expansão desse universo todo. Dr. Frank Ned, para a implantação desse 5G no Brasil, o que é preciso colocar? São redes, como a gente vê instalando nas rodovias dentro das cidades, ou é um método diferente? Olha, o 5G, ele é fundamentalmente baseado, a tecnologia de telefonia móvel, né? Ela é fundamentalmente baseada em telefonia de rádio. Então, o que nós iremos perceber no primeiro momento é o aumento de implantação de torres, de ERBs. A ERBs são estações rádio base. Então, nós iremos perceber o surgimento de novas ERBs, né? Assim, uma capilarização por todo o país de outras ERBs que consigam conversar na faixa de frequência do 5G. Então, será esse movimento que já está programado, tem uma agenda já. No primeiro semestre deste ano, a agenda é que as capitais do país tenham 5G e depois isso gradualmente vai se estendendo para o país como um todo, né? E sobre aquela escala do tamanho das cidades, Dr. Frank Ned, aquela cidadezinha que é boa parte do Brasil, com menos de 5 mil habitantes, o 5G vai demorar para chegar nela? Olha, nós temos uma agenda e a previsão que em até 2 anos essas cidades também sejam contempladas. E veja, Arthur, a importância do 5G não é somente pela questão da comunicação, né, que nós fazemos no dia a dia no uso da telefonia, mas nós começamos a falar também de um outro aspecto, que são as cidades inteligentes. Então, quando você começa a pensar em cidades inteligentes, que passa, entre outras coisas, pelo monitoramento de pontos específicos para poder reduzir a criminalidade, que diz respeito à comunicação de ambulâncias com hospitais para poder achar a melhor rota para que se chegue mais rapidamente ao atendimento a um paciente, acionamento da polícia, uma série de questões, quando a gente começa a dialogar com esse universo das rotas do caminhão de recolhimento de lixo, quando a gente começa a dialogar com cidades inteligentes e dados trafegando, o 5G é uma plataforma fundamental. Nesse sentido, naturalmente, como há uma programação de até 2 anos alcançar o país todo, espero que, de fato, a gente consiga cumprir essa programação, né? Nessa expressão utilizada pelo senhor, o exemplo da cidade inteligente, Dr. Frank Ned, o município e também o Estado, eles deverão implementar a estrutura para que isso aconteça? Na verdade, hoje, a telefonia no Brasil ela é privatizada, então isso cabe, né, dentro do compromisso estabelecido que as empresas de telecom façam a instalação dessa infraestrutura. Por outro lado, uma coisa muito interessante no leilão do 5G é que foi a obrigatoriedade da telefonia levar 5G para as escolas do país. Então, veja que também aí nós temos um benefício, um elemento fundamental para qualquer democracia, que é a educação. Então, veja que uma escola onde os alunos têm acesso a 5G, e pensando de novo, Arthur, conversando com o metaverso, eles podem ter experiência com óculos de realidade virtual de, por exemplo, estudar ciências, e em vez de ver aquelas moléculas ali impressas no livro, virtualmente enxergar essas moléculas e poder manipulá-las. Pegar a molécula com a mão, virtualmente, né, e movimentar, unindo ela a outra molécula. Olha a riqueza de aprendizagem que experiências como essa não gera dentro do processo educacional. Então, no leilão, houve esse cuidado de ter o compromisso das empresas de telecom de entregar 5G às escolas públicas. Porque o grande problema desse leilão aí foi com referência a chegar a essa tecnologia na região amazônica, né, no norte do Brasil, porque a população é menor e daí os grupos econômicos, as empresas, não têm muito interesse, né? Isto foi resolvido? De fato, nós temos um desafio que eu diria que talvez poucos países do mundo têm, né, que é a grande Amazônia, que nós chamamos aqui de Oceano Verde,
de fazer essas tecnologias chegarem até essas regiões. Por outro lado, nós não podemos esquecer que há cerca de 2 anos atrás, o Brasil lançou um satélite geoestacionário, que permite, então, aumentar a amplitude da internet a essas regiões mais remotas. E eu penso que conjugando essas tecnologias, e mesmo não havendo um interesse direto dos grupos econômicos, há que se fazer uma ponderação se naquela região ele não vai ter um retorno econômico esperado ou na medida que ele gostaria. Por outro lado, em outras regiões, ele tem muitas vezes um retorno muito superior. Então, é ponderar o bom senso de conseguir, de fato, levar a tecnologia ao máximo, né, de cidadãos. Dr. Frank Ned, o senhor é especialista em guerra cibernética. O que vem a ser guerra cibernética? Arthur, a guerra cibernética, dando um passo atrás, nós falamos que a guerra é uma forma de política, né? Quando a diplomacia talvez não consiga o sucesso dentro da mesa de negociação, a guerra é um elemento também político, é um elemento de diplomacia. Sim, um elemento extremo, né, mas diplomacia. Só que hoje nós estamos num mundo extremamente conectado. E necessariamente para você gerar uma instabilidade no país, você não precisa mais fazer uma invasão territorial daquele país. Você pode tirar a sua infraestrutura de telecomunicação do ar, você pode tirar a infraestrutura de controle de água potável do ar, você pode tirar ou estabilizar a infraestrutura de redes, de malhas elétricas do país, de energia elétrica, e tudo isso gera instabilidade. Então, a guerra cibernética dialoga com essas formas de vulnerabilidades que outros estados podem tentar contra um país para gerar uma instabilidade dentro de um processo, então, de tornar um país frágil, né, dentro do cenário internacional. Então podemos Esse é um dos aspectos da guerra cibernética, né? Então poderemos voltar àqueles tempos da União Soviética com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria? Na verdade, hoje nós já temos vários movimentos de guerra cibernética em curso, né? Tanto a questão que você citou da União Soviética, da Guerra Fria, nós temos vários movimentos em curso. Com uma pesquisa rápida na mídia, né, na imprensa, a gente acha as reportagens e matéria relatando uma diversidade imensa de ataques cibernéticos que geraram instabilidade no país. Então, isso é um movimento em curso, só que, Arthur, é o que nós chamamos de movimentos invisíveis. Nem sempre isso é claramente visível. Porque quando você tem, por exemplo, a invasão de um país por tropas militares, visivelmente você enxerga aquilo. E a tropa militar, ela tenta cortar uma cadeia de suprimento, uma comunicação. Você consegue alcançar o mesmo objetivo numa sociedade global de dados com invasões cibernéticas. Você pode tirar o controle de uma rede de telecomunicações. Imagine se hoje o Brasil sofre um ataque cibernético e a nossa comunicação ela é comprometida. De imediato, você não consegue acionar bombeiros, você não consegue acionar polícia, você não consegue ligar para hospitais. Isso gera uma instabilidade no país e, consequentemente, deixa o país numa situação de vulnerabilidade. Quantos de negócios deixarão de ser realizados com uma instabilidade nas telecomunicações? E você não precisa mais hoje colocar tropas desligando o computador, desligando o herbes. Basta você fazer, entre aspas, isso por meio cibernético. Então, esses movimentos invisíveis já estão em curso e o país também, o Brasil, tem se preparado para o enfrentamento dessas questões, né? Dr. Frank Ned, e ainda com esse tema, guerra cibernética, a espionagem está dentro da guerra cibernética, tanto na escala política, como o senhor acabou de falar, que envolvem as nações, como na questão industrial. Sim, a espionagem é uma das ferramentas no espaço de conflito, né, onde você tenta ali ter acesso a informações privilegiadas. No passado, você tinha que implantar, né, um espião fisicamente dentro do território, vamos dizer assim, oponente. Hoje em dia você consegue fazer isso por meio digital. Você implanta um Trojan, né, um espião virtual. E aí a gente não está falando somente da questão de ter acesso à informação para finalidades bélicas, de guerra. Mas aí entra a questão que você comentou, Arthur, industrial e até mais do que isso. Até mesmo o risco em questão à própria democracia, que é um tema muito discutido. Porque, veja só, se você consegue descobrir qual é a intenção de voto das pessoas,
você pode fazer movimentos para tentar mudar essa intenção de voto. Isso tudo dialoga com a questão da espionagem, né, da inserção de elementos da coleta de informação, que pode ser utilizado para guerra cibernética, que pode ser utilizado dentro do vazamento de estratégias industriais, mas até mesmo um eventual risco à própria democracia. Conversamos com o especialista em segurança eletrônica, guerra cibernética, tecnologia e gestão, Dr. Frank Ned, aqui no quadro Mundo Digital. Ele falou a respeito do metaverso e também dos NFTs. Dr. Frank Ned, obrigado por trazer esta discussão aqui para a Rádio Justiça e estas informações. Um bom dia. Arthur, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a você, aos ouvintes, e uma excelente semana.